Olá, meus queridos alunos da Unitins. Vamos entrar agora na aula 10, que seria a aquisição e a modificação e a extinção de um direito. Vamos lá. O que é adquirir ou aquisição de um direito? É a sua conjunção com o seu titular. Surge a propriedade quando o bem se subordina a um dominus, a um domínio. Então, essa questão do domínio é muito importante vocês destacarem e guardarem, porque isso vocês vão, lá no direito das coisas, fica um pouco mais claro quando a gente fala de posse e domínio. Ação de reivindicação de posse e ação possessória. São institutos muito parecidos, porém totalmente diferentes. Como que eu adquiro o meu direito? De modo originário. Qual o modo originário? O direito nasce no momento em que o titular se apropria do bem de maneira direta, sem interposição ou transferência de uma pessoa. Tá? Eu adquiro ele de forma direta. Como pode ser isso? Aquelas questões de aluvião, avulsão, que nós já vimos no encontro passado, tá? E uso capião, porque o uso capião não há uma transferência da propriedade de A para B. Eu entro como aquisição originária. Derivado, aí sim é o que mais entra no nosso direito, que é a transmissão do direito da propriedade de uma pessoa para outra, extinguindo uma relação jurídica entre o anterior e o atual titular. Exemplo clássico, compra e venda, porque sempre compra e venda, A transfere para B. Tá? Em uso capião, não há uma transferência de A para B. E aluvião e aluvião e avulsão também não tem essa transferência de A para B. A aquisição ela pode ser gratuita ou onerosa. Tá? Exemplo de aquisição gratuita é a sucessão hereditária, quando não houver qualquer contraprestação. Eu recebo bem, eu recebo patrimônio simplesmente pela minha condição hereditária. Tá? Essa questão da aquisição hereditária, ela vem muito lá do direito romano, que era da ideia de você manter a propriedade dentro de uma família, certo? Então, assim que a pessoa morre, a transferência de um bem para o outro é imediata. Ah, professor, então por que nós temos o processo de inventário? O processo de inventário, aí sim, é a formalização dessa transferência. E onerosa, o patrimônio é crescido em razão de uma contraprestação, ou seja, o pagamento de um dinheiro, doação, compra e venda, por exemplo. Considerando o modo, tá, como se processa, a aquisição a título universal, você adquire todo o bem, ou a aquisição a título singular, você adquire parte do bem. Aqui eu posso dar o exemplo quando eu adquiro cotas de uma empresa. Tá? Quando eu compro uma fração de um imóvel. Tá? Na totalidade eu compro o imóvel inteiro. Ah, professor, eu posso comprar? Exemplo que nós temos aqui em Palmas. Tá? Aquelas chácaras ali na região do Lajeado, em que você compra, como lá é um módulo rural, o módulo rural ele só pode ser dividido em módulos inferiores. Ele não pode ser dividido acima de 4.000 metros, eu compro uma chácara de 600 metros, então eu tenho uma parte do todo. Então é título, aquisição a título singular e não universal. Processo formativo, simples, somente um ato, ou seja, compra e venda, não tem outro ato. Complexa, vários atos, que é o exemplo do uso capião. Eu preciso provar a posse, provar a inércia, provar isso, provar aquilo, e até que o juiz me profere a sentença. Os direitos podem ser adquiridos por ato do adquirente ou por intermédio de outrem, certo? Pode adquirir para si ou para outrem, aí vem a questão da procuração, a gente vai ver um pouco mais lá no direito das obrigações na frente, em que até onde vai esse direito dessas obrigações, atuais ou completamente adquiridos, futuros, aquisição ainda não operada, quando eu vou adquirir um produto diante de uma condição, certo? Eu adquiro o bem, mas eu tenho que pagar a prestação para que quando eu terminar de pagar a prestação dele toda, eu tenha toda essa totalidade. Exemplo clássico, o Eduardo pode nos dar melhor a ideia,
de alienação fiduciária, que os bancos trabalham muito com isso. O que é uma expectativa de direito? Mera possibilidade. Aqui a gente esbarra na questão da herança. Tá? Os meus pais têm um patrimônio. Os seus pais têm. Você será herdeiro se eles falecerem. Ou seja, enquanto eles forem vivos, eles podem desfazer o seu direito. Você tem mera expectativa de direito. Direito eventual. Interesse ainda que incompleto. Eu tenho interesse, mas por um ato eventual, eu adquiro esse bem. A morte é um ato eventual. Por mais que a gente esteja certo, é um ato eventual. Loteria é um ato eventual. Direito condicional, quando se realiza por um acontecimento futuro incerto dependente de uma condição. Ora, aí a gente vê muito na questão da fidúcia, certo? É que quando a pessoa só recebe o bem se ela preencher certos requisitos. Aí sim ela consegue receber esse bem. Modificação do direito. Como que eu modifico esse direito? Nós vimos até agora como se adquire. Agora, como que eu modifico? Pode sofrer a modificação do seu conteúdo ou objeto e também de seus titulares. Modificação objetiva. Quando atingir a qualidade ou a quantidade do objeto ou conteúdo de uma relação jurídica. Tá? Isso é uma modificação objetiva, quando atingir a qualidade, a quantidade ou o conteúdo dessa relação jurídica. Aquisição qualitativa, modificação quando o conteúdo se converte em outra espécie, certo? Exemplo, quando eu modifico a minha propriedade em dinheiro, eu peguei uma outra espécie, eu tinha meu patrimônio que era físico, virou dinheiro, tá? E quantitativa, modifica o seu objeto para aumentar ou diminuir o volume sem alterar a substância do direito. Quando eu modifico a minha propriedade vendendo uma fração da minha propriedade, a minha parte quantitativa. Vamos. Subjetivo, uma forma de aquisição subjetiva, né? Modificação subjetiva do direito. Pertinente ao titular, é inter vivos ou causa mortes. Personalíssimos, extingue-se com a morte ou a substituição. Multiplicação de sujeitos, de concentração, vários titulares, e de desdobramento de relação jurídica. Eu penso que causa-mortes é um caso, um inventário, quando eu tenho um bem que está em nome de uma pessoa e passa a estar no nome de 4. E intervivos a mesma coisa. As chácaras que nós temos aqui na região de Lajeado é um exemplo clássico. Como que eu extingo a extinção desses direitos? Perecimento do objeto do qual recai, ou seja, esse objeto deixa de existir. Então, se ele deixa de existir, deixo de ter o direito sobre ele, certo? Comprei um carro, o carro bati com um carro, ele extinguiu, então houve um perecimento. O carro depreciou de valor, perecimento. Porém, pode ser também por alienação, é uma forma de perecimento. É quando eu transfiro o objeto do meu patrimônio para uma outra, é uma forma de extinção também desses direitos. E a renúncia, não há transferência do direito, tá? E sim, eu abro mão de tê-lo. Aqui a gente esbarra muito na questão quando a gente fala do inventário. Eu participo de um grupo de advogados que falamos sobre direito de família e sucessões. Eles ficam sempre naquela dúvida. Ah, mas o patrimônio é pequeno, os filhos querem doar para o irmão, que tem menos condição para ficar com o bem. Não pode. Tá? Porque se eles doam para o irmão, essa doação ela não pode ser gratuita, ela tem que ser onerosa, então a tributação é alta. Então o que eu tenho que fazer? Eu renuncio o meu direito àquele patrimônio, esse patrimônio vai para o monte, e esse monte é repartilhado, claro que ficando somente um, ele todo recebe. Que se eu doar a minha parte para um dos meus irmãos, tá, eu tenho que pagar o imposto de doação. Não é o caso aqui de renúncia. Eu renuncio receber a herança, é um ato unilateral, eu não quero receber. Esse monte vai, esse patrimônio, esse meu quinhão, vai para o todo
e o todo é, de novo, partilhado. Abandono. O titular tem a intenção de desfazer da coisa. Nós não precisa falar nisso, né? Quando você pega uma coisa e não quer mais ser dono, você abandona. Tá? Não é renúncia, não é nada. Você abre mão de ser dono. Tá? Você abandona. Exemplo, a pessoa pega uma bicicleta e larga na rua. Ela não quer mais ser dona daquilo. Ela larga. Quem passar, pegou. Não vai discutir, não, porque não tem propriedade. Então, mas ele pegou a bicicleta. Tá, mas uma coisa é eu deixar a bicicleta na porta da minha casa, alguém pegar e levar. Certo? Outra coisa é eu deixar propositadamente para que alguém leve. Aí é abandono. E o falecimento do titular. Aí a gente volta lá no início, que eu tenho a morte real e a morte presumida. Morte real é aquela que eu tenho um cadáver e eu tenho uma certidão de óbito. A morte presumida é aquele que estava em condição de perigo no momento em que o evento ocorreu. Prescrição e decadência, que é aí que a gente entra na próxima aula falando sobre isso. Prescrição é a perda da pretensão, aqui está direito, mas eu não gosto de usar esse termo, é a perda da pretensão de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação. Eu não perco o direito, eu perco o meu direito aqui na decadência. Tá? Nós vamos ver isso com calma. Mas, a grosso modo, prescrição, eu tenho um prazo para agir. Se eu não agir dentro desse prazo, o meu direito continua existindo, porém, tá, o Estado não me dá mais as ferramentas judiciais para isso. Já na decadência, eu tenho as ferramentas judiciais, mas eu não tenho mais direito a reclamar daquilo. Esse é o exemplo que nós podemos fazer. Confusão, isso aqui deixa bem claro, lá no direito das coisas também, é uma só coisa se encontrar devedor e credor, tá? Eu não sei quem eu vou pagar, se confundem, tá? Entre credor e devedor, certo? Aí se chama confusão, confusão, tá? E o implemento de uma condição resolutiva. Você preencheu isso, você resolve. Esse direito se extingue. Término do prazo, tá? Você terá esse direito até esse termo. E a perempção ou a preclusão, que é a perda do prazo, certo? Eu tinha que agir dentro de um prazo, não agir, extinguiu o meu direito de reclamar sobre isso. Exemplo clássico lá no Código de Defesa do Consumidor, em que eu tenho 7 dias para reclamar de vícios ocultos ou inexistentes com o direito de receber o mesmo produto, sem ser enviado para assistência técnica. Então, se eu deixo passar esses dias, aquela pessoa que compra uma televisão, acha bonita, deixa lá na caixa durante 6 meses, quando abre a TV está com defeito. Pode reclamar na loja? Não, decaiu o direito dela de ter o direito de ter uma TV nova, mas mantém o direito dela de enviar essa TV para assistência técnica, porque a garantia ainda não acabou. Ok? Estamos já no nosso bate-papo de hoje, está quase no fim, estamos caminhando para o fim. Mais um abraço do professor Virgílio Meirelles e a gente se encontra numa outra web aula. Tchau, tchau.